Então vamos lá, pessoal. Vamos começar fazendo aí a nossa análise da abertura do mercado, como fazemos todos os dias. Então, conforme eu falei alguns minutos atrás, é cansativo? Sim, é cansativo. A gente todos os dias repetir o mesmo processo torna-se o mercado cansativo. Mas é muito importante que você faça isso, por quê? Porque o caminho do mercado, ele é cheio, ele é repleto de armadilhas. Então, é importante que você siga sempre pelo caminho que você já conhece. Evite de sair daquela estrada por onde você sempre percorre. Porque aí a chance de você cair numa cilada ou cair numa armadilha é muito grande. Então, todos os dias eu faço a mesma coisa, pessoal. Analiso os mesmos indicadores, tento operar da mesma forma, que eu sei que eu estou num caminho conhecido. Quando eu percebo que algo foge daquele senso comum que eu tenho quando eu estou operando, eu não opero. Beleza? Então, todos os dias eu faço a mesma rotina, eu tenho a mesma conduta, tá? Começo sempre com o gráfico de 60 minutos, em série histórica, tá? Então é o WDO FUT, 60 minutos, e o WIN FUT, 60 minutos, e no gráfico de 60 minutos temos apenas um indicador lá embaixo, olha, que é o nosso amigo, o True Range de 90 períodos. O True Range de 90 períodos, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o tamanho, a amplitude dos últimos 90 candles e vai somar o tamanho de todos eles, tá? Mas é a amplitude de mínima a máxima. Presta atenção nesse conceito. É quanto o ativo se movimentou para cima e para baixo neste período, correto? E ele vai dividir por 90. Ou seja, ele vai nos dar uma média de amplitude ou de volatilidade de quanto o ativo se movimenta para cima e para baixo por hora em média. Então, se eu perguntar hoje aí pro Ricardo Paulino, que já dá aula disso aqui, se eu falar, Ricardo, quantos pontos por hora o dólar está oscilando para cima e para baixo? O Ricardo vai responder na lata, que são 15 pontos. Mesma coisa no índice. Se eu perguntar para o Ricardo quantos pontos o índice está se movimentando para cima e para baixo em média, 584. Se o teu der diferente aqui, olha, um pouquinho, usa o que dá no teu aí, que o meu profit está meio bugado aí com relação ao trend, está dando uma diferencinha, mas é 10, 15 pontos, não interfere nada na nossa interpretação, tá bom? Então o número mágico, pessoal, nada mais é do que uma média de quanto o ativo está se movimentando para cima e para baixo por hora em média. Desculpa, pessoal. E lembrando que essa média é dos últimos 10 dias, tá? Metade do mês. Então, como cada dia tem 9 candles de 60 minutos, a gente tá pegando 90. Não esqueça de gravar a aula. Tá gravando, Alexa. Então, como nós pegamos aí os últimos 90, nós estamos pegando os últimos 10 dias, a metade do mês. É a volatilidade média da metade do mês. Legal? Com o nosso número mágico já devidamente anotado no nosso diário de trade, o que é que a gente faz? A gente muda para o gráfico de análise de abertura, que é o gráfico de 1 minuto. Aqui vale a pena chamar uma atenção para vocês. Nós temos dois layouts de 1 minuto. Nós temos um layout de 1 minuto para o dólar e temos um segundo layout de 1 minuto para o índice. Então, são dois layouts de 1 minuto. Porque nós usamos, neste gráfico de 1 minuto, também apenas um indicador, que é esse carinha aqui, olha, que é o corredor italiano. Mas existe o corredor italiano do dólar e existe o corredor italiano do índice. Se você coloca os dois indicadores no mesmo layout aqui embaixo, olha, um vai interferir no outro, um deles não vai funcionar. Correto? Por isso a gente precisa ter, olha, dois layouts de 1 minuto. Um para o dólar, outro para o índice. Tá? Mais alguém está com um eco aí no som, pessoal? Como é que tá o som de vocês aí? Confirma aí para mim. Aqui tá normal, doutor. Normal, sem eco. Normal? Dá uma checada aí, Anderson, nas tuas configurações aí. Tem eco?
Tem eco no YouTube, pessoal? Ai, 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 ai. E agora? O do Ricardo tá normal. Se alguém tiver alguma sugestão a respeito disso, turma, porque eu nunca vi ter esse problema, não, tá? Então, se alguém tiver alguma sugestão aí, ó, o Astrogildo tá normal, o Ricardo tá normal, então não é problema da minha transmissão. O Luiz Roberto tá normal também, então não é problema da minha transmissão, não, pessoal. É alguma configuração de vocês aí, tá? Porque senão estaria chegando com eco para todos. Concordam comigo? Se fosse uma falha na minha transmissão. Então dá uma checada aí na, na configuração do áudio de vocês aí, tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. A partir do momento, turma, que a gente já tem o nosso número mágico capturado, a gente precisa colocar ele no corredor italiano de hoje, tá? O dólar já está aqui com o 15. E no índice a gente faz a mesma coisa, tá? Botão direito do mouse em cima do corredor italiano, propriedades do corredor italiano, vamos em parâmetros e colocamos o número mágico de hoje, que é o 584. E damos um OK. Prontinho, já estamos com o nosso corredor italiano devidamente configurado. Aqui o mercado já abriu, pessoal. O que é que pode acontecer nesse momento? Lembram das 3 situações? A gente pode ter o mercado abrindo, explodindo para cima, como um foguete indo para a Lua, que é o que a gente chama de situação 1. O mercado pode abrir, pode despencar para baixo, mas igual um cofre caindo do alto de um prédio, pessoal, que é o que a gente chama de situação 2. Ou ainda, o mercado pode ficar travado assim, olha, fechado dentro de um range lateral, que é o que a gente chama de situação 3. Correto? E aí eu pergunto para vocês, o que é que vai acontecer no dia de hoje, pessoal? O que vai acontecer hoje? A resposta é, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Pode acontecer qualquer uma das 3 situações. Então, se eu não sei o que vai acontecer no mercado hoje, como é que eu vou fazer alguma operação nesse momento? Eu não sei o que o mercado está fazendo. Eu preciso, nesse momento, pessoal, aprendam isso, ter o diagnóstico do mercado na mão. Nesse momento, eu não devo operar. Eu devo entender o que está acontecendo. Qualquer atitude que você tome nesse momento, você não está operando, você está chutando. É um jogo. Porque você não tem informação suficiente no mercado para você tomar uma decisão. Correto? A gente foca inicialmente, pessoal, no dólar. Gente, o dólar está horrível de operar. Vocês viram o número mágico do dólar? 15 pontos. O dólar não anda, pessoal. Olha o gráfico de 1 minuto do dólar ontem à tarde para vocês verem. Parece um gráfico de Renko. Olha o tamanho dos candles. E de 1 minuto. Olha o tamanho dos... Olha aqui, pessoal. Olha se tem cabimento um negócio desse aqui. Gente, não é possível. Qualquer pessoa que opere já há mais de um ano, você não pode achar isso aqui normal. Me perdoe. Se você olha para o gráfico do dólar nesses últimos dias e você acha que está normal, cara, pare de fazer day trade. Você não sabe o que está fazendo. Se você olha isso aqui, olha, e você acha que é assim mesmo, que isso aqui está normal, você não tem noção nenhuma do que você está fazendo. Não existe condições de operar o dólar. Não tem negociação, não tem liquidez, não tem quem queira vender nesse preço que está. E ninguém quer comprar porque o dólar não está valendo mais bosta nenhuma. Então, vocês estão vendo isso aqui, ó. Giro de contrato de quem é obrigado a fazer alguma coisa. O que isso aqui causou? Isso causou um achatamento da volatilidade média do dólar.
tá? Só que no início do dia até tem um pouco mais de movimentação. E daí você começa a ter pulo do gráfico. O gráfico começa a pular, porque a hora que entra um trader maior, entra um institucional com uma mão mais pesada e dá uma pesada no dólar, não tem liquidez suficiente no book. Se você pegar o book e não tem liquidez, ele começa a pular para cima e para baixo. Então nós temos dois momentos distintos no dólar atualmente. Nós temos o início do dia, que é o que a gente está vendo agora, olha, que é pulo do mercado para cima e para baixo, sem nenhum tipo de padrão confiável para você operar. E depois que sai a Petax, acabou, morre, vira esse candle renco que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Se você olhar o número de negócios e a movimentação desses candles da tarde do dólar, olha, é de dar medo, tá? Então, eu tenho falado para vocês já há alguns dias. É muito normal a gente ver esse comportamento no dólar no mês de julho e no mês de dezembro. Mas, neste ano, já por volta ali do dia 8, dia 10 de junho, o dólar já começou a estragar. Não vai ter condições de operar isso aqui no próximo mês, pessoal. Já não está tendo agora. Em julho, geralmente, piora bastante, porque diminui mais ainda a liquidez que a gente tem no mês de julho. É provável que fique impossível de operar isso aqui nos próximos dias. Tá? Quem quiser acreditar no Fabrício, acredita. Quem não quiser, vai, opere e tome na cabeça. Azar de vocês, tá? Eu estou dando o aviso aqui. Então, inicialmente, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o dólar dentro do corredor italiano para ver se ele vai ter força para escapar daí ou não. Passou 3 candles no dólar, a gente já coloca a nossa linha de suporte e resistência, olha, em cima da linha do indicador. Tanto na parte de cima, como na parte de baixo, tá? Então, fechou os primeiros 3 candles, a gente já tem condições de delimitar o range de abertura do dólar. Coloquei a linha em cima da linha do indicador, coloquei. Agora eu já estou em condições de mudar para o meu gráfico de Renko. Tá? Mudamos para o gráfico de Renko, porque a gente já tem aí a mesma região marcada pelo corredor italiano, já definida aqui pelas nossas linhas de suporte e resistência principais do dia. Então, temos aqui a nossa resistência principal do dia. E temos o nosso suporte principal. Tá? Hoje dá para fazer um sanduichinho, né, pessoal? Lembram? Quando fica muito perto de algum suporte ou resistência importante, lembram? Como é que a gente faz? Você pode marcar um sanduichinho, ó. Ao invés de marcar uma linha, você pode marcar uma região assim, ó. Tá vendo? Delimitada aqui direitinho, ó. Então, acaba virando ali uma zona de suporte importante, tá vendo? Vamos preencher para ficar bonitinho. Olha lá, ó. Tá? E como está muito apertado o range do dólar, você pode fazer igual até em cima aqui, ó. Pegar aqui esse ponto pivô também. Tá vendo, olha? Vamos pegar aqui essa região aqui, olha, delimitada pelo corredor italiano, até o ponto pivô lá, ó. Aí. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Para a gente não cair em armadilhas. Então, se a gente vai operar tendência no dólar, eu quero operar tendência de verdade.
Eu quero pegar movimento de tempestade forte, pessoal. Então, a gente só vai pensar em operar o dólar aqui em cima, olha, buscando compras. Ou aqui embaixo, buscando vendas. E dentro aí, Fabrício, o que a gente vai fazer? Nada. Gente, nada. Pelo amor de Deus, você não é obrigado a operar. Você não é obrigado a apertar o botão, pessoal. Então, gente, não dá para operar. Ô, doutor Carlos, o Inter ganhou com as calças, mas o Inter não ia jogar com o Curitiba? Se o Inter ganhou do Curitiba com as calças na mão, vai ganhar de quem, cara? Hein? O Curitiba, para você ter uma ideia, perdeu para o meu Operário aqui em Ponta Grossa por 3-0 no Campeonato Paranaense. O Operário tem pedreiro jogando no time. E ganhou de pênalti no fim com as calças na mão. Cara, meu time então se preocupe. Se preocupe. Porque hoje em dia ganhar do Curitiba, cara, acho que se pegar o time da escola do Caio e colocar para jogar contra o Curitiba, os piá ganham, cara. Voltamos, gente. Deixa o Curitiba para lá. Vamos falar de coisa melhor. O dólar, pessoal, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar que ele fuja dessa região, desse range que a gente até alargou um pouquinho mais ele hoje, marcando zonas de suporte e resistência, e eu fiz isso de propósito, pelo fato da gente estar com ele muito apertado ali dentro dos 15 pontos, então eu já marquei zonas mesmo de propósito para a gente conseguir espichar um pouquinho mais isso aí, porque eu sei que rompeu para cima ali, vai ter gente que vai comprar, então a gente espichou um pouquinho aí de propósito, tá? E dentro do range de abertura vai continuar sendo a nossa região de trap zone. É o nosso moedor de carne, pessoal. Tá? Aqui vai ser a nossa zona de armadilha. Vamos conversar um pouco sobre ela. Olha pro renco lá. Presta atenção no quadradinho que está se formando. Ele está indo para cima, não tá? Por quê? Por que ele está indo para cima? A maior parte das pessoas vão dizer, opa, o dólar está num dia de alta. Ele abriu com um gap de alta, tentou corrigir, não conseguiu, chegou em região de média e está subindo para armar um pivô de alta. É ou não é? A maior parte das pessoas vão imaginar dessa forma. E você, day trader, você foi ensinado que quem movimenta o mercado são os big players. E é uma das grandes idiotices que fala-se de day trade aqui na nossa bolsa, tá? Nem tem big player nenhum operando aqui, pessoal. Big player caga para a nossa bolsa. É importante que você entenda isso. A nossa bolsa é a terra das maravilhas dos dique vigarista. Só tem trambiqueiro na nossa bolsa. Espertalhão. Alguns que se acham espertalhões, tentando ganhar dinheiro, tentando passar a perna nos outros aqui e perdendo dinheiro. E existe o dique vigarista profissional, que é o dique vigarista que sabe o que está fazendo e que fica passando a perna nos outros aqui, enganando todo mundo. A nossa bolsa é isso. Nossa bolsa não tem investidor, pessoal. Investidor vai investir nos Estados Unidos, não vai investir nessa bosta aqui, gente. Aprendam isso. Então essa história de big player, grande exposição, esquece. É só safadeza. É só trambique aqui. Então quando você começa a entender isso, você começa a ter um comportamento defensivo, porque você sabe que você está em terreno inimigo. Você está num lugar onde todo mundo que está aqui para tirar o teu dinheiro. Todos! A corretora está aqui para pegar o teu dinheiro. O analista que te dá aula está aqui para pegar o teu dinheiro. Os robôs estão aqui para pegar o teu dinheiro. A bolsa está aqui para pegar o teu dinheiro. O governo permite isso aqui para pegar o teu dinheiro. Porque todo mundo ganha com isso aqui, menos você. Você já notou isso? Todo mundo ganha. A bolsa ganha, a corretora ganha, a Nelógica ganha, o professor ganha, o cara do YouTube ganha, todo mundo ganha. Então, a partir do momento que você entende
que você está num ambiente hostil, onde tudo o que está ao teu redor está ali para meter a mão no teu bolso e pegar o teu dinheiro, você já começa a ter uma conduta diferente. Então, eu, de tanto levar porrada, eu percebi que o trouxa da história era eu. E dessa forma eu comecei a olhar para o mercado de um jeito diferente. Então, quando eu olho isso aqui que está acontecendo agora, olha, tá? O dólar abrindo com um gap de alta, fazendo um repique até a região de média, subindo e rompendo o topo, fazendo um pivô de alta. Tá vendo, olha? A hora que eu olho isso aqui, é como se o mercado estivesse falando assim para mim, ó, vai cair, vai descer essa merda. Por quê? Porque ele está dando toda a pinta que ele vai subir. É ou não é? Abriu um gap de alta, repique até a região de média, armou o pivô de alta. O que vai acontecer? Tendência de alta. Os big players estão comprando. A UBS está comprando. O que os CPF fazem numa situação dessa? Vão comprar? A tendência é minha amiga. Eu tenho que operar com o big player. Os caras vão comprar. Qual é a função do mercado? Tirar o teu dinheiro. O que vai acontecer? O mercado vai para baixo. E todos os CPFs que compraram tomam na bunda. Só que eu levei 3 anos, lá 2016, 2017 e 2018, para eu descobrir isso. Eu levei 3 anos para descobrir que o trouxa da história era eu. Que não tem história nenhuma de big player, de tendência, isso não existe no mercado. O que existe é 2 grupos que estão o tempo todo atuando. Primeiro grupo, somos nós, os CPFs, as pessoas físicas. Esse grupo aqui, ó, tá o tempo todo operando. Não interessa se o mercado tá bom, se tem liquidez, se o Fabrício avisou que tá perigoso porque não tá entrando as ordens e saindo no lugar certo. Não interessa. O CPF, ele sempre vai operar. Pode estar maior bosta, ele vai operar. Porque colocaram na cabeça dele que ele é um day trader e que ele tem que operar para ele ganhar dinheiro. Então, esses caras, esse primeiro grupo, que são os CPFs, esses caras estão operando o tempo todo. E presta atenção, é um grupo grande. Está chegando em 5 milhões de pessoas. É muita gente para perder dinheiro. Isso tornou-se muito atrativo. Atrativo para quem? Para o segundo grupo, que também atua o tempo todo, que são os robôs. Mas aqui, pessoal, presta atenção, olha. Quando eu falo de robô, nesse segundo grupo, isso que você está falando seria teoria... Cara, não conheço essa teoria, Anderson. Isso que eu estou falando é a minha teoria. É como eu entendo o mercado. Como eu vejo o mercado. Tá? Então eu não copiei isso de ninguém. Isso é o que como eu entendo do mercado. Pela minha experiência e pela experiência daqueles que compõem a minha equipe hoje. Que hoje eu não sou mais um trader sozinho, solitário. Hoje eu tenho uma equipe de traders comigo. Então, todo esse fundamento que eu estou passando para vocês é baseado no meu conhecimento e no conhecimento dessa equipe. Inclusive, isso que eu vou explicar para vocês aqui agora, olha, eu aprendi com o nosso grande amigo, com o Jorge Pérez, que faz parte da nossa equipe aqui, que descobriu, ou contaram isso aqui para ele, numa visita que ele fez na UBS, lá na Suíça, quando ele estava fazendo turismo lá na Europa. Ele foi visitar a sede da UBS e foi tomar café com os caras lá. E os caras contaram para eles, olha, a bolsa de vocês é o nosso parque de diversões. Sabe como é que a gente opera lá? Vou contar para você. Contaram pro Jorge. Eles falaram, nós pegamos uma informação só. Times em trades, aba evolução no tempo. Só, não precisa de mais nada. É só isso que a gente precisa. Times em trades, aba evolução no tempo. O que esses caras enxergam, Anderson, lá? Tomada de posição das corretoras de CPF. Então, eles analisam o que esse grupo aqui está fazendo. Modal, Clear, Rico, Toro, Genial, essas bosta nessas corretoras de pessoa física que a gente tem aqui. E os robôs ficam observando. Quando eles percebem que houve uma grande tomada
de posição compradora em um determinado nível de preço por esse grupo, que são os CPFs, ele sabe que CPF é pobre, operando com baixo volume e com stop curto. Tô certo ou tô errado? Qual é o perfil do CPF nosso? É pobre, operando com baixo volume financeiro, 2, 3, 5 contratinho e com stop curto. O que o robô faz? Reverte o mercado. Derruba o mercado 10, 15, 20 pontos, pega o stop de todos. Ou seja, esse grupo aqui, ó, vira comida para esse aqui. Nós viramos liquidez para esses caras ficarem girando o contrato em cima da gente. Isso é o day trade aqui no Brasil. Tá? Então pega tudo aquilo que você já escutou de tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Esqueça, pode jogar tudo no lixo. Ou vai operar lá fora, ou vai operar Forex, vai operar um mercado de verdade. Se você for operar essa tapeação aqui, tudo isso aqui cai por terra e não funciona. Por causa desse joguinho que eu estou apresentando para vocês aqui. O tempo todo, quanto mais indício aqui, lembramos mais uma vez do Thomas Uber. O que o Thomas fala, pessoal? O Thomas fala, o mercado é contra-intuitivo. Então, se ele mostrar para você que ele vai subir, pode ter certeza que ele vai para baixo. E se ele mostrar que ele vai cair, mas pode apostar que ele vai para cima. Ele sempre vai fazer o contrário daquilo que ele está demonstrando para você. E é de propósito, é justamente para você entrar mesmo. Que eles querem te pôr na bunda. Correto? E mais uma vez eu digo, não é possível, você que já opera há 6 meses, 1 ano, 2 anos, não é possível que você ainda não tenha percebido que você compra, essa pichorra vai para baixo. E quando você vende, essa pichorra vai para cima. Você nunca percebeu isso? Porque sempre vai para o outro lado. Por quê? Porque você comprou ou vendeu baseado em algum indício, em algum sinal que o mercado deu, que ele ia subir ou que ele ia descer. E se ele deu o sinal, pode ter certeza que ele vai para o outro lado. Então esse foi o começo da minha virada de chave no day trade. Foi quando eu percebi que eu estava sendo feito de bobo. Aí eu comecei a olhar para o mercado de um jeito diferente. E comecei a perceber que esse joguinho que eu estou explicando para vocês, ele permanece assim a maior parte do tempo. O mercado fica nessa lenga-lenga. Ele não vai nem para cima e nem para baixo. Ele só fica revertendo posição. O tempo todo ele finge que vai para cima, vai para baixo, ele finge que vai para baixo, vai para cima. E ele fica revertendo o tempo todo, sem parar, nunca. Ele não para. É o tempo todo indo e voltando. Tá? E aí eu comecei a perceber que ele costuma ter uma região onde ele trabalha. Tá? E foi aí, eu esqueci de abrir a minha imagem lá. Vamos pegar ela lá. E foi aí, pessoal, que eu comecei a trabalhar com esta comparação que eu faço com o mar. Que eu percebo que o mar, ele é muito parecido com o mercado. É muito semelhante. O mar, ele também está subindo e descendo o tempo todo. Está sem padrão, sem comportamento adequado, mas o tempo todo ele está variando, subindo ou descendo. Não é assim que o mar trabalha? Só que a gente percebe, quando você olha para a faixa da areia da praia, olha, você percebe que o mar, ele trabalha mais ou menos aqui, olha, entre essas duas linhas que eu delimitei. Então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sem padrão nenhum, mas mais ou menos trabalhando dentro dessas duas linhas, nessa faixa que a gente delimitou aqui. Você seria capaz de marcar essas linhas no mesmo lugar. Estou certo ou estou errado? E como foi que eu marquei essas linhas aqui? Ora, foi por causa das marcas que eu vejo na areia. Então, cada vez que o mar sobe e desce, ele deixa as marcas na areia, olha, até onde ele foi. Tá vendo, olha? Então, a gente consegue, mais ou menos, delimitar a região onde ele está trabalhando.
Você pode não ter percebido, mas foi exatamente isso que nós fizemos lá no mercado. Então a gente pegou todas as marcas na areia que o mercado deixou. Que o mercado também deixou as suas marcas na areia. Lembram do True Range? Lembram do número mágico? O que é o número mágico? O número mágico é a marca na areia que o mercado deixou. É como se você tivesse ficado durante 90 horas em cima da praia, medindo todas as marcas na areia que o mar deixou. Tá? E depois de 90 horas, você ia me dar uma média de tamanho dessas marcas. Olha, Fabrício, a média de tamanho das marcas que o mar deixa na areia quando ele sobe e desce é 70 metros. Esse seria o número mágico do mar. Ou seja, é a delimitação da sua volatilidade média. Então, isso foi o que nós fizemos aqui no nosso gráfico. E é por isso que quando o mercado chega aqui, olha, ele tem dificuldade para continuar subindo. E ele tende a retornar. Quando o mercado chega aqui, olha, ele tende a retornar. É exatamente como na praia. Quando o mar chega aqui, olha, ele tende a retornar. Correto? Mas eu pergunto para vocês, o mar ele fica o tempo todo aqui entre essas marcas? Não, né? Vai ter um momento que o mar vai subir, vai subir, vai subir, não vai parar de subir, vai chegar lá no calçadão, vai passar por cima do calçadão, vai arrancar a porta da barraquinha do vendedor de churros, vai atravessar a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú, do outro lado da Avenida Atlântica. Hein? Acontece isso aí ou não acontece? Ó aqui, ó. Ó uma foto tirada no mesmo lugar, lá em Camboriú. Ó o mar passando por cima do calçadão. Olha lá o vendedor de churros lá, ó. Tá desesperado lá, tá molhando o fogão dele. Tá vendo? Ó o mar atravessando a Avenida Atlântica. E, meu amigo, a hora que vier uma onda, vai bater lá na porta do Hotel Bali. E aí eu pergunto para vocês, em que momento que isso aqui aconteceu? Isso aqui, pessoal, aconteceu no momento em que entrou algo muito forte na jogada. Foi quando entrou uma tempestade, um furacão, um ciclone, um maremoto. Teve que entrar algo muito forte no cenário para tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele atingir uma região onde ele não consegue chegar normalmente. Esse é o momento da tempestade. E é importante que você saiba que aqui no mercado nós também temos a nossa tempestade. Aqui nós também temos o furacão, o ciclone, o maremoto. E a nossa tempestade aqui é o terceiro grupo. Lembra que eu falo dos 3 grupos principais que operam? Primeiro grupo, nós, CPFs. Segundo grupo, robozada, operando contra os CPFs. Terceiro grupo é a tempestade. Aqui entram os grandes institucionais. Só que esses caras, eles atuam em uma única situação. Quando, por uma razão ou outra, eles definem que o mercado não está no preço justo. É só aí que eles vão atuar. Então, esses caras não ficam operando, olhando o programa. Não, os caras não estão nem aí, gente. Mas eles têm as posições deles no mercado. Então, se eles olham para o mercado agora e falam o quê? Dólar 4,79 está errado. O dólar é 4,00. Está muito caro. Aí eles mudam as posições deles no lugar. E aí, meu amigo, eles entram vendendo, só que daí eles vendem de caçambada. Para eles não interessam se o mercado está no fundo, se tem suporte. E simplesmente eles estão mudando posição do lugar. E daí eles chegam e vendem um caminhão de dólar. Porque eles definem que está muito caro. Entenderam? E aí o que é que eles causam no mercado? Eles causam o deslocamento
do preço. Ou seja, eles tiram o mercado de onde ele estava sendo negociado e levam o mercado para onde ele não estava sendo negociado. Então, é o nosso primeiro sinal de força do mercado, é o seu deslocamento. Eles fazem isso aqui, ó. Eles tiram o mar da face da areia da praia. Então, se você é adepto daquela história que diz que você tem que operar a favor da tendência, você tem que operar nesse momento aqui, ó. Quando o mar está atravessando a Avenida Atlântica. É aqui que você tem que operar. Se você é adepto da história que você tem que operar a favor da tendência e você resolve operar aqui, ó, se fudeu. Você vai cair naquela armadilha que eu expliquei para vocês anteriormente. Correto, pessoal? Então, se eu vou operar a favor da tendência, eu vou esperar o mercado ter o quê? Deslocamento. Eu quero ver ele sair da faixa da areia da praia. E aí nós vamos buscar todos aqueles outros sinais. Passagem da média para fora do range, entrada de volume, respeito à média móvel rápida nos pullbacks. Aí nós temos todos aqueles sinais que vão demonstrar para a gente se a gente deve entrar a favor da tendência ou não. Correto, pessoal? Por isso que, se o dólar perder aqui, olha, nós vamos começar a buscar por vendas. E se ele vencer aqui em cima, nós vamos passar a buscar por compras. E aqui no meio, a gente não vai fazer nada. Legal? Vamos passar para o índice, turma? No índice nós vamos fazer a mesma coisa, tá? O Price Guide no dólar tem a mesma configuração do... Não, a gente não usa o Price Guide no dólar, tá, Edésio? O Price Guide é só no índice, tá bom? Vamos passar para o índice agora lá, pessoal. No índice, turma, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no dólar. A gente vai pegar linhas, olha, de suportes e resistências e vai colocar essas linhas em cima da linha do indicador. Então, a linha de fora, aqui, olha, a de cima e a de baixo, serão o nosso suporte e a nossa resistência principal do dia. Legal? As de fora. As linhas de dentro do corredor italiano, repare que o índice coloca duas linhas na parte de dentro. É a linha que delimita para a gente o limite de volatilidade. Tá? Então, nessas linhas de dentro, a gente vai marcar a região onde o índice entra numa zona favorável para a gente buscar por trade de reversão, onde ele está agora, inclusive. Aqui na parte de cima, opa, e aqui a parte de baixo. Azulzinho. Pronto. A partir do momento que eu coloquei as linhas em cima das linhas do indicador do corredor italiano, repare bem, como diz o Ciro Gomes, que eu coloquei linhas em cima das linhas do indicador. A partir desse momento agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso mudar para o meu gráfico de Henk. Por quê? Porque agora eu já tenho as linhas marcadas, olha, na mesma região. Legal? O que a gente tem? Em cima, a nossa resistência principal do dia, onde o índice está indo testar agora. Nós temos o nosso suporte principal na parte de baixo. Acima da resistência principal, igual lá no dólar, é a mesma teoria. Nós vamos buscar por compras. Então, se o índice romper aí agora, olha, a gente vai acionar o nosso setup de compras, assim como se o índice reverter tudo e for para baixo, abaixo do suporte principal, a gente vai buscar por vendas.
Igualzinho o dólar, ó. Mesma coisa que o dólar. Mesma filosofia, mesmo pensamento. A diferença é que no índice, a gente tem essa região onde ele está agora, olha, que é a região favorável para a gente buscar por trade de reversão. Então, a gente vai buscar por vendas, aqui em cima, e por compras, aqui embaixo, tá? Então, é a região favorável para os nossos trades de reversão. Correto, pessoal? Por que que a gente trabalha com a região de trade de reversão no índice e a gente não trabalha com essa região no dólar, pessoal? É muito importante que vocês entendam esse conceito, senão vocês vão tomar na cabeça. Por quê? Porque existe uma diferença de comportamento entre o índice e o dólar, tá? Para você entender essa marcação aqui do corredor italiano, nós vamos voltar aqui, olha, na praia. Então, a gente não tem aquela região que a gente marcou como um limite de volatilidade, olha, onde o mar costuma trabalhar. Lembra que a gente marcou aqui, ó? Aqui seria o limite de volatilidade do mar, onde ele costuma trabalhar. Então, o que é que o corredor italiano vai fazer? Ele vai olhar para cima, vai pegar o primeiro obstáculo duro, complicado que tiver para cima desse limite de volatilidade, no caso, o calçadão aqui, olha, e ele vai marcar a resistência principal do dia. Entendeu? E lá embaixo, lá onde o mar fica lisinho, lá, ó, onde acabam as ondas, ele vai marcar o suporte principal. Tá? Pensa comigo. Quando o mar sobe aqui, olha, e chega aqui em cima, ele não tende a voltar para cá, ó? É ou não é? E quando ele vem aqui embaixo, olha, ele não tende a voltar aqui para cima, olha. E não é esse o comportamento normal do mar? É esse, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma região aqui, olha, muito favorável para o mar voltar para baixo aqui, olha. Concordam comigo? Assim como a gente tem uma região aqui, olha, muito favorável para o mar voltar para cima. Desculpa, pessoal. E na parte central aqui, olha, a gente tem uma região onde fica um liquidificador, assim, ó. Girando assim, ó, o tempo todo. É ou não é? É exatamente esse entendimento que você precisa ter do mercado. Aqui você compreendeu o que é a volatilidade média, você compreendeu como o mercado se comporta na parte do meio da volatilidade média, como ele se comporta na parte de extremos da volatilidade média e como ele se comporta quando ele explode. Sacaram? O que isso aqui vai trazer para vocês? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, a gente olhando para o mercado, entendendo isso aqui. Isso vai trazer entendimento para você. Entendimento do que, Fabrício? Entendimento do que você está enxergando no gráfico, quando a gente fala de movimentos. Então você não vai mais se deslumbrar quando você enxergar movimentos que, entre aspas, pareçam um movimento de força, mas eles estejam acontecendo aqui dentro. Você sabe que aqui o mercado vai mudar de direção o tempo todo. Por isso a gente chama do quê? De trap zone, de zona da armadilha.
Porque nessa região o mercado vai mudar de direção o tempo todo. Correto? Você vai buscar o quê? Você vai buscar pegar trade de reversão aqui, ó. Inclusive, se alguém vendeu, já pode proteger no zero, tá, pessoal? Porque ele enroscou na média. E tem o ajuste aí também nessa região, ele passou para cima do ajuste e tá batendo em cima do ajuste agora, tá? Então, se alguém vendeu, já protege a operação no zero. Correto? Mas a gente já tem aqui a expectativa de que o mercado tenha problemas para superar essa região. Por que a gente marca isso no dólar e não no índice? Porque existe uma diferença clássica entre o comportamento do dólar e do índice com relação à região de suportes e resistências. A característica do índice é a seguinte, pessoal. Você imagina como se fosse uma pessoa, tá? O índice é fraco, é covarde, não tem personalidade própria, é Maria vai com as outras. Ele está sempre olhando o que os amigos dele estão fazendo para ele fazer igual. O índice não toma atitude. O índice, ele não consegue superar as dificuldades que ele encontra na vida dele. Ele se depara com uma dificuldade, ele para e volta. Então, a característica do índice, quando ele chega numa região de suporte ou resistência, é ele bater e voltar. Principalmente se ele estiver sozinho. Quando ele ainda não tem os amigos dele junto. Quem são os amigos dele, os três melhores? A Petro, a Vale e o Itaú. Então ele chega numa região que tem um obstáculo para passar, tem um muro para passar para o outro lado. Ele olha para os lados, ele está sozinho. Ele não vai. Ele bate e volta. Agora, quando ele olha para os amigos dele tudo já pularam o muro para lá e estão correndo para cima. O Itaú, a Vale, a Petro, consequentemente o Ibov. Aí ele fica machão. Aí ele cai junto. Aí ele pula o muro também e vai junto. Ei, espere eu! Vai atrás. Essa é a característica do índice. E o dólar? O dólar é diferente. O dólar é uma pessoa, um cara forte, decidido, sabe o que quer da vida, não se importa com a opinião dos outros. Então, para ele, não interessa se o Itaú está subindo, se a Petro está caindo, se o Ibov está dado. Foda-se. Ele faz o que ele quer da vida dele. Então, se ele resolver que ele vai para cima, ele estufa o peito e sobe e não quer saber o que tem no caminho. Então, quando o dólar encontra um suporte ou uma resistência importante, geralmente ele não faz isso aqui que ele fez hoje, olha. Que ele bateu e voltou. Ele é lazarento. Ele fala assim, ah, é? Você pôs um muro para me segurar aqui? Então fica olhando. Aí ele pula pro lado de lá do muro, mija no terreiro do vizinho, em cima do canteiro de flores lá. Mija em cima das flores, dá uma ciscada para trás com as patas, assim, arranca meia dúzia de flores assim com as patas para trás, e daí pula o muro de novo e volta para dentro da casa dele. Para dizer assim, olha, quem manda nessa porra sou eu. Eu vou aonde eu quiser, a hora que eu quiser, vocês não me prendem aqui. Percebeu a diferença de comportamento? Então, o índice bateu, amigo, virou contra, mete o pau, pode entrar. O dólar não. O dólar você sempre vai esperar indícios de que realmente ele esteja lateral. Então você vai buscar uma divergência de IFR. Você vai buscar um M manco, que foi o que a gente teve aqui, que é uma quebra de estrutura. Você vai buscar um padrão de reversão para você entrar e não simplesmente entrar porque ele bateu aqui, como a gente faz no índice. Sacaram? Então, eu acho imprudente eu marcar no dólar uma região aqui e falar para vocês, ah, pessoal, essa região aqui é favorável para você vender o dólar. Essa porra vai disparar para cima, vai estopar meio mundo. Correto? Agora, no índice, não. O índice chegou aqui, ó. Ou entra uma tempestade para valer, ou ele não passa, ele bate ali e volta. Entenderam, pessoal? Agora que vocês têm o entendimento do que é volatilidade, do que é a volatilidade média,
E como o ativo se comporta em extremos da volatilidade média, vocês sabem por que eu acerto tantas vezes aonde que o mercado vai bater e vai voltar. Correto? Tô certo ou tô errado, turma? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai dividir, pessoal, o nosso gráfico em patamares, tá? Então, o primeiro patamar que a gente vai marcar, a primeira fatia do mercado que a gente precisa ter consciência dela, é justamente a região de trap zone, que é a faixa amarela. Nessa faixa amarela, pessoal, preste atenção, não opere. Que aí dentro, a probabilidade de dar uma merda é muito grande, tá? Por isso a gente chama de trap zone, zona da armadilha. Qual é o setup que a gente usa aí dentro? Aí dentro, a gente usa o setup do café. Tá? A gente vai tomar café, vai falar mal do Vasco, do Curitiba e do Cuiabá. Sem estresse. Ok? Aí, nós temos uma segunda região importante, que é a região onde a gente vai buscar por operações de tendência. Então, a gente vai buscar, compras aqui em cima, olha. Tá? Junto com a entrada da tempestade. E vendas aqui embaixo, olha. Tá? Fabrício, mas daí a gente vai comprar no topo e vai vender no fundo. Esquece isso, pessoal. Isso é outra besteira que puseram na cabeça de vocês. Mercado em tendência de alta não tem topo. O troço dispara para cima igual um foguete indo para a lua. Assim como o mercado em tendência de baixa, de queda, não tem fundo. O troço cai o dia inteiro. É igual o rabo de cavalo, só vai para baixo. Então, surgiu essa história de você comprar no topo e vender no fundo, porque as pessoas não sabem identificar os movimentos de tendência. Porque quando está em tendência mesmo, não tem topo e não tem fundo, meu amigo. Correto? Então é assim mesmo, nós vamos comprar no topo mesmo e vamos vender no fundo. Só que, nos momentos de tempestade, eu quero ver força, eu quero ver deslocamento, eu quero ver volume, eu quero que os meus amigos que estão operando comigo aqui olhem para o dólar subindo e digam assim, nossa senhora, olha lá o que está acontecendo no dólar. Aí que nós temos que entrar junto. Entenderam? Então não é questão de comprar no topo ou vender no fundo, é questão de você entender o movimento que você está enxergando. Legal? E nós temos uma terceira... Ah, qual setup que nós vamos usar aqui? Pode usar o meu aí, o Renko 2023. Tá? Pode usar o Renko 2023, que vocês vão se dar bem. Tá? Então, nessa região aqui, olha, nós vamos de Renko 2023. Legal? E temos ainda agora a terceira região, que é a região da faixa azul, onde nós vamos buscar por... onde nós vamos buscar por trade de reversão. Aqui, olha, no índice, onde deu aí essa venda. Vamos ver se deu a venda? Olha lá, deu a venda. Tá? A região do trade de reversão. E você vai tomar cuidado com esse tipo de trade no dólar. Sempre você vai buscar o quê? Você vai buscar uma confirmação gráfica. Qual é o setup que você vai usar aí? Você vai usar esse aqui, ó. Que é esse dentista reversão, que é esse operacional que a gente usa, esse canal de Keltner modificado aí. Tá? Lembram do treinamento que a gente fez em janeiro com vocês? Vocês estão lembrados? Quem não viu esse treinamento, vem aqui, ó. Vem aqui no meu site, olha. Vem aqui, ó, em conteúdo educacional e pega esse treinamento aqui. Quer ver? Olha. Acho que é esse aqui, ó. Operacional de reversão. Vamos ver se é. Não. Conteúdo educacional.
Treinamento 4 pilares, treinamento do mercado. Ah, esse aqui, ó, treinamento operacional de reversão. Ó, para fechar os meses positivos no D30. Vamos repetir. É esse aqui, ó, treinamento operacional de reversão. Tá vendo, ó? São quantas aulas? 1, 2, 3, 4. São 5 aulas, tá? Dá 1 hora aí. Meia cada uma, mais ou menos. Eu fiz em janeiro esse treinamento aqui para vocês. Ensinando a operar o quê? Ensinando a operar isso aqui, ó. Isso aqui. Marcar essa região e operar isso aqui. Foi o desafio que eu fiz com vocês lá, em janeiro. Quem operar isso aqui, só isso, o ano inteiro. Só isso. Fazendo uma operação por dia. Nessa região. Uma operação por dia. Teve gain? Para. Teve stop? Para. Uma operação por dia. Todo dia. Só nessa região e só isso operacional. O que foi o desafio que eu fiz? Se não fechar todos os meses positivo no day trade, eu como o meu computador. Como? Sem sal. Inteiro. E as pessoas não conseguem. Ninguém consegue. É raro achar um que consiga 2 semanas. Por quê? Porque o cara não consegue esperar chegar aí. O cara faz essa aqui, ó. Lá no meio da trapzona, lá. Tá? Ele faz essa aqui, ó. Daí toma esse stop aqui. Daí faz essa aqui, ó. Daí ele sai no 0 a 0 aqui. Daí ele faz essa aqui, toma outro stop aqui. E ali o cara vai. E você perde tudo e aumenta a mão, e aumenta para 2 contratos, e diminui para 1 contrato, e aumenta para 5 contratos. E daí ele opera a tendência, e derrompeu, ele compra, aí desceu, ele vende, aí o cara se borra todo e entra para a estatística dos que perdem dinheiro no day trade. Eu já dei aqui a receita para vocês, cara pálida. Faça essa aqui, todo dia. Hoje deu certo, mas tem dia que vai estopar. Mas mais da metade dos dias vai dar certo. Como você sempre ganha um pouco mais do que você perde, se você operar só isso, você vai ganhar dinheiro. E mais uma vez eu digo, os caras não conseguem. Não adianta, eu estou desistindo de ensinar day trade. Porque as pessoas não conseguem. Pessoal do YouTube, perguntas. Vamos lá. Não tem perguntas, gente? Estamos encerrando a nossa análise de abertura do mercado, então a gente já está terminando com vocês aí do YouTube. Pessoal da equipe A, continue aí, tá? Estamos encerrando com vocês, turma, então, do YouTube. Quem tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim no Telegram e eu vou tentar responder, porque a coisa complicou, pessoal. Eu achei que eu não ia chegar nesse ponto que eu cheguei, mas eu cheguei. Não consigo mais responder. Não consigo. A quantidade de mensagens que eu recebo, de e-mails que eu recebo, pessoal, eu tenho que passar 24 horas por dia respondendo. Então, eu, quando não conhecia ainda esse negócio de rede social, os caras não respondem ninguém, eu achava que era má vontade. Hoje eu entendo. Não dá, pessoal. Não dá. Eu não consigo mais responder todo mundo. E eu tenho que dar prioridade para quem? Eu tenho que dar prioridade para os meus alunos. O pessoal da minha equipe aqui, que são os meus alunos de mentoria. Eu tenho que dar prioridade para eles, porque eles pagam caro para fazer parte da minha equipe. Então eu tenho que dar prioridade para eles. E hoje eles me ocupam 28 horas do meu dia. Então, infelizmente, agora o que eu faço? Eu respondo a hora que dá tempo, pessoal. E infelizmente fica a gente sem resposta. Fica. Não tem como. Tá? Pergunta, Fernando. Pode perguntar. A linha azul, Fernando, é o limite de volatilidade. Tá? Então,
Quando você pega lá o corredor italiano, no começo do dia, e faz a configuração dele, colocando o número mágico, a linha azul é onde o ativo atinge o seu número mágico. Ou seja, é quando ele chega no limite de volatilidade dele. Tá? Por isso, Fernando, que quando ele passa para cima da linha azul, aqui, olha, é muito difícil para ele continuar subindo. Não quer dizer que ele não suba, mas como ele excedeu a sua volatilidade média, ele começa a subir com dificuldade, se agarrando no barranco, na terra, nas raízes, subindo com dificuldade, ele chega e bate numa laje de concreto. Ele tem que atravessar. O que é a tendência a acontecer? Ele chegar ali e voltar. Não ter força para continuar subindo. A não ser que entre quem na jogada? A tempestade. Só que a tempestade aparece. A tempestade grita, faz barulho, venta forte, fecha, escurece o céu. Então, quando entra a tempestade no mercado, a gente enxerga. A gente enxerga. Hã? O Anderson, você perguntou da mentoria, faz assim, ó, Anderson, vem aqui, ó. Vem aqui no meu site, olha. Tá vendo, ó? E clica aqui, ó, em mentoria. Tá? dentistanabolsa.com.br, tá? Clica aqui, ó, em mentoria e vem e aperta aqui, ó, solicitar informações sobre mentoria, tá? E eu mando todos os detalhes para você, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Fechou, gente? Turma, hoje é sexta-feira, hein? E hoje, pessoal, tem que terminar mais cedo. Geralmente a gente vai até as 11. Hoje nós vamos encerrar 15 minutos mais cedo, porque tem PMI. 10h45 o mercado vai dar uma revirada, tá? Então, cuidado hoje, pessoal. Vai até 10h40, 10h45 aí, e daí encerre, tá bom? Um abraço para vocês do YouTube e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.